Olá, estudantes! Esse é mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu decidi comentar um pouco com vocês sobre o processo seletivo de mestrado, especificamente falando das fases desse processo. Eu vou comentar um pouco aqui a partir da minha experiência que eu tive em relação a esse processo, comentando cada uma das fases, lembrando que dependendo do programa de pós-graduação que você está tentando, essas fases elas podem mudar, alterar a ordem delas. E já na primeira fase do processo seletivo no qual eu passei, a primeira etapa ela era designada a entrega do pré-projeto de pesquisa, que sempre é solicitado nos programas de pós-graduação. Então a primeira fase, claro, além da minha própria inscrição, em que eu tinha que colocar alguns documentos ali, enviar por e-mail, a ficha de inscrição, dentre alguns outros documentos, a minha primeira etapa foi o pré-projeto de pesquisa, que na ocasião deveria conter no máximo ali 10 páginas. Essa etapa é uma etapa eliminatória, então eu precisaria, segundo as regras deles, tirar no mínimo 7 nesse pré-projeto para poder dar continuidade para a próxima etapa. Então tinha que tirar essa nota mínima de 7. E comentando um pouco sobre a avaliação no qual esse pré-projeto ele passava, incluía alguns elementos que eles descreviam no próprio edital, como por exemplo a relevância da proposta para as linhas de pesquisa, a consistência e a coerência dos elementos de pesquisa também era um dos pontos nos quais eles avaliavam, e principalmente a relevância desse tema ao quadro teórico proposto, como também os procedimentos metodológicos, cada um desses pontos valendo determinada nota, que no total ali iria somar os 10 pontos. E na segunda etapa era proposto a prova escrita de conhecimentos, que é aquela prova que a gente faz as leituras dos livros que estão descritos no edital para poder responder e desenvolver essa segunda fase. Então toda a prova era baseada em cima dessas leituras, que no meu caso a prova era composta de 3 questões, no qual ali eu deveria escolher 2 para responder e dissertar, falar sobre determinado assunto ali que era apresentado dentro da pergunta. O processo seletivo no qual eu participei era dessa maneira, então não necessariamente seja uma regra para os outros processos seletivos, então é bom que cada candidato fique atento nesses procedimentos de como cada prova escrita também vai passar, pode ser diferente, no meu caso foi dessa maneira. E comentando um pouco sobre a avaliação da prova escrita, eles avaliavam a prova seguindo alguns pontos ali, por exemplo, a apresentação do tema e da textualidade, a questão da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, o conteúdo em si, como por exemplo o domínio do tema, a argumentação e clareza na exposição das ideias, e o manejo dos recursos linguísticos e também as normas gramaticais, para que novamente se tirasse ali no mínimo 7 para passar para a próxima fase do processo seletivo. E na terceira fase era proposto a entrevista para a defesa do pré-projeto. Então vou comentar um pouco sobre a minha experiência novamente em relação a isso. Era proposto um dia e um horário para que cada candidato ali fosse se apresentar com no mínimo 20 minutos cada entrevista. Então o candidato ia lá e se apresentava, e no meu caso havia 2 professores lá. Foi bem interessante esse momento em que eu pude trocar algumas ideias em relação a eles. Eles perguntaram sobre o meu pré-projeto, sobre o que eu queria desenvolver, o assunto, falaram sobre o tema, como eu iria conseguir fazer determinados pontos, como seria a minha metodologia. A minha recomendação para essa fase do processo seletivo é que você tenha bastante conhecimento em relação ao seu pré-projeto de pesquisa, fazer as leituras devidas para que, se surgir alguma dúvida, se você vê a possibilidade de surgir alguma dúvida dentro do seu pré-projeto, você já vai logo formulando as possíveis respostas para essas perguntas. Pois no momento da entrevista, os professores ali podem perguntar qualquer coisa em relação ao seu pré-projeto. Então é necessário que você tenha esse pré-projeto meio que na ponta da língua para sanar ali qualquer dúvida que pode surgir naquele momento. E na quarta e última fase no qual eu passei foi a prova de títulos, que consistia ali na avaliação das produções que estavam dentro do currículo Lattes, e eu tinha que comprovar cada uma dessas produções. Então era solicitado que eu enviasse
o meu currículo Lattes junto com essas comprovações, com certificados, todos ali detalhados, que ali iria gerar, a partir dali iria gerar a pontuação que iria classificar todos os candidatos nessa fase. Lembrando que essa fase no meu edital, no meu processo seletivo, ela era apenas classificatória, diferentemente das 3 primeiras fases que eram eliminatórias, finalizando assim o processo seletivo no qual eu passei. Lembrando mais uma vez a possibilidade dessas fases serem alteradas dependendo do programa de pós-graduação que você está tentando. Eu já vi, por exemplo, em outros editais, uma das fases serem a questão lá da proficiência. Então, seria aí, no caso, uma 5ª fase para esse processo seletivo. Então, mais uma vez, lembrando aí essa questão dessas mudanças que podem haver nos processos seletivos de cada pós-graduação. Então é isso, pessoal. Finalizo aqui mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês novamente a refletir sobre essas questões da pós-graduação. E até o próximo vídeo.